Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te colocar neste momento, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso entendimento, e pedimos que o Senhor esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria e entendimento da Tua Palavra. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, venha nos ensinar, Senhor, a andar nos Teus caminhos, a fazer a Sua vontade. Que o Senhor vai repreendendo do nosso meio, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. Todo desânimo, meu Pai, toda insegurança, Deus, toda enfermidade. Que o Senhor aumente a nossa fé, meu Pai, que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja sempre nos conduzindo, meu Pai, nos dando sabedoria da Tua Palavra. Que a gente possa amadurecer, Senhor, na Tua presença, meu Pai, e que as nossas vidas sirvam, Deus, para glorificar o Teu nome. Que a gente possa ser luz neste mundo, Deus, sal da terra, meu Pai, levando o Teu Evangelho, Senhor, a Tua Palavra para todos aqueles que precisam, Deus. É isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Sutileza da Normalização do Divórcio. A gente vai fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Amém? Essa passagem a gente percebe bem a perseguição que Jesus sofria pelos fariseus. Porque aqui diz que ele tinha curado várias pessoas, mas os fariseus vieram para questionar a ele a respeito do divórcio. E aí ele pergunta se eles podem repudiar a mulher por qualquer motivo. E aí depois, mais tarde, na lição de hoje, a gente vai ver que eles perguntam isso porque tinha basicamente duas escolas rabínicas, né, que tinham interpretações diferentes com relação ao divórcio. E aí eles queriam saber qual era a opinião de Jesus. E uma coisa muito importante nessa lição de hoje, que a gente tem que deixar claro logo do começo, é que assim como nos outros temas, nas outras lições, a base é sempre a Bíblia, né? A base daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós estudamos, né? É a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e nessa lição de hoje a gente vai falar também baseado na Bíblia. E o padrão bíblico para o casamento sempre foi o casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Essa é a vontade de Deus com relação ao casamento. E uma coisa que nós precisamos entender com relação ao casamento é que o casamento, ele é uma aliança. E o Deus que nós servimos é um Deus de alianças. A gente vê que Deus fez aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com a igreja. Amém? A Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo. Então, o Senhor, ele faz essa relação de Cristo e a igreja com o matrimônio. Por quê? Porque existe uma aliança. E as alianças, elas têm que ser
indissolúveis. E nós sabemos que há muito tempo, há muitas décadas, né, o mundo ele tem investido em normalizar e facilitar o divórcio. Se a gente for ver as estatísticas, em 2021 o Brasil bateu o recorde de divórcios. Então, o número de divórcios ele sobe a cada ano que passa e essa é uma triste estatística. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente percebe que houve uma normalização do divórcio, né, até uma banalização, a gente percebe também que pouco se fala sobre as consequências prejudiciais do divórcio. Então, espiritualmente, essa questão de você normalizar o fato de você quebrar uma aliança é muito preocupante e muito sério. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Sem falar nessa questão espiritual, tem também a questão dos indivíduos, né? As consequências para a vida das pessoas, para a família e para a sociedade de uma maneira geral. Se a gente for ver também pesquisas, estatísticas, nós vamos perceber que quando acontece um divórcio, né, os filhos desse relacionamento, eles podem ter traumas, né? Eles muitas vezes se sentem culpados. É normal a gente ver crianças, né, cujos pais se separaram e aí às vezes eles acham que a culpa do divórcio dos pais é deles, né? Porque geralmente os pais, eles brigam, né, por alguma coisa relacionada ao filho. Então, às vezes a criança carrega essa culpa, ela fica achando que a culpa daquele divórcio, do fim do casamento é dele. Outra coisa que pode acontecer também é da criança sentir raiva, né, tristeza e no futuro ter dificuldade de relacionamento quando eles se tornarem adultos. E com relação às pessoas envolvidas também no divórcio, os cônjuges, as mesmas coisas, os mesmos problemas emocionais, traumas, tristeza, raiva, depressão, sentimento de culpa, né? Então é importante a gente entender que divórcio não é o caminho mais fácil. Outra coisa também que a gente precisa entender é que cada lugar tem a sua cultura, tem as suas regras, tem as suas normas relacionadas, né, ao matrimônio, ao divórcio. Então a gente percebe que mais aqui, né, para o mundo ocidental está bem banalizado, né, bem normalizado essa questão do divórcio. Já no Oriente, né, em alguns países ainda tem essa valorização assim do casamento, é uma dificuldade de divórcio, né? Não é tão simples como acontece aqui, e especialmente se a gente for olhar para o nosso país, né, que é o Brasil. Hoje as leis elas facilitam bastante essa questão do divórcio. E aí a gente vai falar primeiro, né, o primeiro tópico, assim, o divórcio no contexto bíblico, o divórcio no contexto do Antigo Testamento. Então, na Antiga Aliança, quando nós lemos o Antigo Testamento, a gente vai observar que o plano de Deus para o homem é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. A gente observa isso desde Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher. O profeta Malaquias, lá em Malaquias 2,16, ele afirma que Deus odeia o divórcio. Mas o que acontece? Algumas pessoas já estavam se divorciando e elas estavam fazendo isso de uma maneira injusta, né? Que deixavam a mulher numa situação muito difícil, porque naquela época, se a mulher fosse repudiada, deixada pelo marido, a única opção que ela tinha muitas vezes era se prostituir para sobreviver. Então, Moisés, ele deixa por escrito, né, regulamentando de uma maneira mais justa essa questão do divórcio. E é por isso que a gente vê aqui, né, algumas exceções
para que a carta de divórcio fosse entregue, né? E a mulher não fosse simplesmente repudiada e abandonada pelo seu marido. Porque quando ela recebia a carta de divórcio, ela podia voltar para a família dela, ela podia se casar novamente. Então, assim, a condição dela ficava um pouco melhor, né? Então, é por isso que aparece essas exceções, né, que o Senhor permite aqui, em alguns casos, o divórcio. Por exemplo, né, da viuvez. Se um dos cônjuges morre, né, o outro está livre para casar-se novamente. Outra é a questão do adultério, né? Se um dos dois adultera, o outro estava livre também para casar-se novamente. Até porque naquela época, se o adultério ele fosse realmente descoberto, o adúltero, ele era condenado à pena de morte. Então, naturalmente, o outro ia ficar viúvo também, estava livre para se casar, né? Se a gente for pensar assim por esse lado. Mas aí, lá em Deuteronômio 24, versículo 1, tem uma outra permissão para o divórcio, que eu vou ler aqui para os irmãos, que diz assim: quando um homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que ele reprove e por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. A expressão que ele usa aqui, hebraica, é erwat dabar, que é traduzida como coisa feia. Então, se o homem descobrir na mulher alguma coisa feia, que possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa, o texto não fala exatamente o que é, claramente o que é. Eu imagino que na época, né, que Moisés entregou a lei, as pessoas sabiam o que era, só que esse significado se perdeu com o tempo, e aí isso deu margem para uma série de debates entre escolas rabínicas da época que interpretavam isso de maneiras diferentes, né? E não ficava muito assim. Uma coisa que ficava clara é que não era adultério, porque se fosse adultério, como eu disse, era punido com morte. Mas era alguma outra coisa que a gente não sabe o que é. Só que a mulher que nessa ocasião aqui, nessa situação, ela recebesse a carta de divórcio, ela ficava livre para se casar com outro homem, ela só não podia se casar novamente com esse marido que tinha dado a carta de divórcio para ela. E aí tinha duas escolas rabínicas, basicamente, que era de Shammai e a de Hillel. A escola de Shammai, ela afirmava que essa coisa feia significava fornicação, ou seja, um homem não se divorciaria de sua mulher a não ser que tivesse encontrado nela um motivo de vergonha. Então, era algo relacionado a pecados sexuais também. Já Hillel, né, que ele era mais liberal. E aí ele enfatiza a primeira frase e diz assim: ele não encontrou favor em seus olhos. E aí o que ele diz? Ele diz que nesse caso, Moisés ele está dando a opção para o homem se divorciar da mulher por qualquer motivo, né? Desde se ela não fizesse uma comida que ele gostasse, por exemplo, se ela ficasse velha, feia e ele não gostasse mais dela, era motivo para ele se divorciar. É por isso que os fariseus perguntaram para Jesus: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Né? Porque existia esse debate entre essas duas escolas rabínicas da época. E aí, o outro tópico diz assim: o divórcio no contexto do Novo Testamento. Então, no texto de Mateus, capítulo 19, que foi o que nós lemos, né, apenas alguns versículos, o plano original de Deus é que o casamento dure para sempre. Então, sempre que a gente se casa, a gente tem que ter isso em mente. O casamento é para durar para sempre, né? A gente vai fazer a nossa parte, a gente vai se esforçar.
E mesmo que a gente enfrente dificuldades, né, nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus, vamos pedir para o Senhor agir, né, nos ajudar, nos dar sabedoria, nos dar força, né, e fazer tudo o que for necessário. Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas elas já entram no casamento com a ideia do divórcio. É aquela questão assim, se não der certo, separa. E aí, quando Jesus é questionado, então ele rejeita todas as outras razões, né, dadas pelos fariseus para justificar o divórcio, inclusive, né, essa da coisa feia, ou qualquer motivo, ou coisa indecente. Então, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação é se um dos cônjuges praticou, né, relações sexuais ilícitas, ou seja, realmente a questão do adultério. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Que o divórcio que não fosse pelo motivo de adultério, ele não dissolveria o casamento aos olhos de Deus. Amém? Então, essa é o entendimento, a explicação que Jesus fala ali para os fariseus. No contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda, né? O apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos, né? Quando ele escreve a carta aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristãos e ao casamento mistos. E também o que podia acontecer, né? O que ele fala? Você casa e você não é cristão, seu marido também não é. Só que depois um dos cônjuges se converte ao cristianismo. Então, se aquele cônjuge que não se converteu, ele quiser se divorciar, então o apóstolo Paulo fala dessa possibilidade também. E aí o apóstolo Paulo ele usa a seguinte expressão. No caso desses casamentos mistos, né, quando um era cristão e o outro não, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. E a maioria dos intérpretes entendem que essa expressão não está sujeito à servidão significa que o cônjuge crente que foi abandonado está livre para casar-se novamente. E a gente sabe também que hoje em dia ainda existe a questão da violência, né? Que a gente vê todos os dias no noticiário, né? Você não vai ficar num casamento que está pondo em risco até a sua própria vida, porque se você não tiver vida, não tem nem casamento, né? Então, a prioridade, né? É a sua vida, é a sua integridade física. E então, esse é um motivo também, né, para que possa acontecer o divórcio. E aí o outro tópico diz assim, a sutileza da normalização do divórcio. O divórcio no seu aspecto legal. Então, se a gente for olhar para a legislação brasileira ao longo dos anos, teve muita mudança com relação a isso. Eu fui dar uma pesquisadinha, né, para entender como é que era. E aí, antes existia o desquite, até 1977. Só que no desquite permanecia o vínculo familiar. A pessoa ela podia separar, mas ela não podia se casar novamente, porque o vínculo matrimonial não acabava. Então, até 77 foi assim. Depois, a legislação foi mudando cada vez mais, facilitando. Então, depois de 77, aí já podia separar, né? Já tinha o divórcio. Tinha um prazo que você tinha que observar, mas depois disso você podia separar, e aí separado você podia casar novamente. E hoje é assim que acontece no Brasil, né? Tem o divórcio e a pessoa ela pode separar e casar quantas vezes ela quiser, né? Então é bem mais fácil, bem mais simples, e isso acaba facilitando, né, para que as pessoas se divorciem cada vez mais, porque é muito fácil realmente, e hoje em dia a gente sabe que realmente existe essa banalização. Qualquer coisa é motivo para divórcio, né? Como a escola de Hilel acreditava, né? A escola rabínica de Hilel acreditava lá na época de Jesus, né? Qualquer motivo. E a gente sabe que tá bem assim, né? Todo mundo aqui com certeza
conhece alguém que divorciou e às vezes você fica pensando, nossa, mas que motivo banal. E aí as pessoas elas acabam separando muitas vezes, né, porque é fácil. E elas acabam, como eu disse, né, muitas vezes não dando muita atenção a essa questão emocional, psicológica que elas acabam sofrendo, né? Porque cada divórcio é um trauma, né? Cada relacionamento terminado é um trauma, e isso vai deixando consequências e sequelas na vida das pessoas, né? E traz muitos problemas para a família e para a sociedade de uma maneira geral. O outro tópico diz assim: o divórcio no seu aspecto moral. Então, além do aspecto legal, né, que nós vimos que hoje em dia está bem fácil, nós como cristãos, a gente precisa estar atento a esse aspecto moral. Porque para uma pessoa que não acredita, né, na Bíblia, né, que não é cristã, se separar por qualquer motivo é uma prática comum, né? E para eles não tem problema. Mas para nós que somos cristãos, a gente tem que se perguntar, né? Será que isso é moral? Será que Deus se agrada disso? Então, o Estado, ele define o aspecto legal. É lícito, mas será que convém? Né? Será que Deus está de acordo? Será que Deus aprova? Então, é moral, né? O Senhor se agrada disso. Então, nós, como cristãos, a gente não tem que olhar apenas para o lado legal da coisa. A gente tem que olhar o que Deus diz, o que a palavra de Deus ensina, né? Quais são os valores do reino. No reino de Deus, isso é lícito, né? Permitido, o Senhor se agrada. A gente não pode estar como as pessoas do mundo, né? Que acham que o divórcio é algo normal, é algo que é permitido por qualquer motivo. A gente tem que levar o casamento a sério, né? Nós temos que entender isso, que o casamento é uma aliança, e que as alianças elas não foram feitas para serem quebradas. Amém? O outro tópico diz assim: o divórcio e a prática pastoral. A pessoa do divorciado. O que acontece? Hoje em dia, como eu disse, em 2021 no Brasil foi o recorde do número de divórcios. Então as pessoas estão se divorciando bastante. E isso acontece fora da igreja, mas também acontece muito dentro da igreja. Então, em todas as igrejas existem muitas pessoas divorciadas. E como eu disse, essas pessoas que passam pelo processo de divórcio, isso traz sequelas, né? É algo doloroso, né? Que traz traumas, que traz sofrimento. Ninguém, principalmente cristão, a pessoa casa com a intenção de que dure para sempre, né? De que realmente seja indissolúvel. E quando não dá certo, e quando o casamento acaba, muitas vezes a pessoa tem esse sentimento de culpa, esse sentimento de rejeição, de medo, de abandono, de tristeza, de depressão. Muitas vezes a pessoa não entende, né, por que o casamento dela acabou, né, como é que Deus permitiu que isso acontecesse, né? Muitas vezes as pessoas questionam até a Deus, ficam até com sua fé abalada. Então é muito importante, né, nesse processo de divórcio, a pessoa ter um acompanhamento pastoral e, se for preciso, até um acompanhamento psicológico, né? Porque nós sabemos que afeta sim e muito emocional e psicologicamente as pessoas, não somente mulheres. Às vezes a gente acha que as mulheres, né, ficam mais fragilizadas, mas os homens também. Então é muito importante que haja, né, esse acompanhamento pastoral, né, que a igreja esteja orando por essas pessoas, acompanhando, aconselhando, né, se aproximando dessas pessoas, dando suporte, dando apoio, ajudando. Amém? E a pessoa que está passando por esse processo, né, de divórcio, né, às vezes a pessoa já separou já faz um tempo, já faz 1 ano, 2 ou até mais, só que ela não consegue se recuperar. Então a pessoa tem que procurar também, assim, ter relacionamentos, né, relacionamentos de amizade, relacionamentos sociais, né, participar dos eventos da igreja, né, participar de eventos sociais, né, não ficar somente em casa,
ter comunhão com outras pessoas, né? Procurar ter uma vida normal, uma vida social normal também, e buscar, né, ter a sua vida pautada realmente na palavra de Deus, nos valores do reino, se fortalecendo no Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus ele pode todas as coisas, né? Ele muda qualquer circunstância, ele muda qualquer situação. Ele é um Deus do impossível, ele é um Deus que pode tudo. Então, se nesse momento você está passando, né, por isso, está tendo dificuldade, né, não se esqueça, né, que Deus, ele não esquece de você, que ele pode todas as coisas, né? O Senhor, ele pode mudar completamente a sua história, mas as pessoas, né, você precisa reagir, né? Não pode ficar entregue, né? Não pode ficar se culpando, não pode ficar procurando culpados, né? Amém? Eu vou ler a conclusão, diz assim: vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas e em diferentes contextos. Observamos que na atualidade há uma tendência entre os cristãos de enxergarem o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque as escrituras contêm princípios e preceitos que moldam relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Amém? Então, eu acho que o principal que a gente tem que ficar com essa lição é isso, né? Que o casamento é uma aliança, que nós, como cristãos, a gente segue princípios e valores do reino de Deus que estão na Bíblia. Por mais que para o mundo o divórcio seja algo normal, para nós que somos cristãos e pertencemos ao reino de Deus, não pode ser jamais, né? A gente tem que buscar essa vida de acordo com a palavra do Senhor, né? O casamento é o plano de Deus para a vida do ser humano. E esse casamento, dessa maneira que o Senhor deixou, né? Monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Essa é a vontade do Senhor. Amém? E não é porque você já casou uma vez, já separou e casou a segunda vez, talvez, que você tem que ter esse pensamento, né, de que o divórcio é algo normal que pode acontecer. Não. Se você hoje já está no segundo casamento, o pensamento que você tem que ter é esse. Esse casamento agora, ele vai ser indissolúvel, porque essa é a vontade do Senhor, né? E aí você vai orar, você vai colocar diante de Deus, porque a gente sabe também que nem sempre as coisas acontecem de acordo com o que nós queremos. Mas a gente sabe que Deus é um Deus do impossível e é um Deus que pode todas as coisas, e é um Deus que pode mudar qualquer circunstância, qualquer pessoa. Então a gente tem que estar sempre orando, né, pelos nossos relacionamentos, colocando diante do Senhor, pedindo o agir de Deus, pedindo sabedoria, pedindo força, pedindo discernimento, né, para que a gente possa viver essa vontade de Deus nos nossos relacionamentos. Eu sempre falo isso, quando Deus fala alguma coisa, é porque Ele sabe que vai ser bom para nós, seres humanos. Então, quando Deus diz que o casamento ele tem que ser indissolúvel, é porque Ele sabe dos prejuízos que o divórcio traz para a vida do homem. Amém? Essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.